dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós te mostramos que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e eu sou o host desse podcast. Olá pessoal, eu sou Vinícius Miola, médico geriatra dos canais lá do Instagram e YouTube, @geriatria com Miola. E hoje a gente tá voltando aqui para a nossa segunda temporada, né? Ficamos um ano aí praticamente sem gravar e agora queremos retornar aí os episódios. E justamente vamos falar aqui do porquê a gente ficou afastado esse um ano, que foi, né, a inauguração da nossa instituição de longa permanência para idosos, nossa casa de repouso, a Vila Serenata, né? Então, esse primeiro episódio a gente vai falar aí um pouco da nossa experiência aí com um ano, né, dentro da nossa instituição. E aprendizados, né, coisas que a gente viveu aí nesse um ano sobre institucionalização de pacientes com demência, né, que é basicamente o nosso público ali na Vila Serenata, né. Então é isso, né? Ficamos aqui um ano afastados, foi um ano bem desafiador, especialmente para mim, que não sou da área, né? Já atuava junto com o Vinícius no backstage do Instagram, convivia, né, com ele desde a época da formação dele como médico geriatra e, é claro, vou acompanhando os casos do consultório, as histórias, né, dos pacientes dele, mas nunca tinha vivido assim tão de perto, né, a rotina ali com os idosos. É claro que a gente, né, tem os idosos assim das nossas famílias, né, mas não nada tão intenso, digamos assim, e com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a Vila Serenata abriu suas portas, então, para receber idosos no dia 7 de dezembro de 2024. Nós inauguramos o nosso espaço no dia 5 de dezembro do ano passado. Então, estamos completando agora um ano. Quando esse podcast for ao ar, né, em janeiro de 2026, nós já teremos, então, comemorado o nosso um ano, né, e celebrado aí com muita alegria esse ano que passou, que foi muito desafiador, mas passou. E graças a Deus as coisas foram se organizando e agora é possível falar com maior tranquilidade sobre a nossa pequena experiência, digamos assim, que a gente espera que cresça muito ao longo do tempo. Só para, né, vocês conhecerem, né, então a Vila Serenata ela surgiu de uma ideia que foi primariamente de dois amigos nossos, que são nossos sócios, né, o André e o Arthur Grigolo, que aqui na nossa região tinham encontrado dificuldades de achar uma casa de repouso para o pai deles, mas é claro que eu como geriatra, né, você ter a sua própria instituição de longa permanência é uma ideia que acaba sempre ficando na cabeça, né, porque é um local de atuação do geriatra muito comum, especialmente em grandes cidades, né? Como eu fiz minha residência em Porto Alegre tinha muita casa de repouso, né? Hoje parece que tem mais de 250 casas de repouso já em Porto Alegre. Então, obviamente que quando você é geriatra, você acaba pensando um pouco nisso. E aí, quando esses nossos amigos vieram conversar conosco, né, sobre esse tema e essa possibilidade, a gente achou que seria uma ideia legal, e acabou entrando aí de cara, né, nessa nova experiência de empreender, né, nesse ramo de casas de repouso para idosos. A gente ficou mais ou menos 8 meses em reforma, até que a Vila Serenata abriu, agora mais ou menos um ano atrás, né, e aí a gente começou pequenininho, lá no primeiro mês de dezembro a gente começou com 4, depois 5 idosos, né. Na verdade, no primeiro dia entraram 3, né? No dia que nós abrimos as portas, entraram 3 idosas que já tinham feito uma pré-reserva. A Alcira, né? A Amy e a Sibila. Em memória. Começou, a gente, né, teve essa graça aí, né, de já começar com a casa com hóspedes, né, não começou vazio, o que é bom para o negócio. E até porque na nossa região ainda não tinha nenhuma, né, então a gente tem a primeira casa de repouso aqui da cidade. Nossa cidade, né? Na nossa cidade, é a primeira, né, então a gente começou ali com essas 5, depois 7, 8, então eu acho que em abril, mais ou menos, a gente já tinha 16, né, em abril. E aí a gente passou um período ali que ficou alguns meses, mais ou menos, com 16,
até que a gente chegou ao número de 22, Isso, que era o máximo que a gente tinha naquele momento. A gente lotou a casa ali em final de julho, início de agosto. A gente lotou a casa com 22, que era a nossa capacidade inicial. E aí depois nós conseguimos aumentar a capacidade para 26, que é a nossa atual capacidade máxima. Mas em breve iniciaremos uma segunda fase da reforma que vai aumentar a capacidade para 34 leitos. Então, os desafios da Vila Serenata, né, já começaram na época ali da escolha do imóvel. Quem conhece Joaçaba sabe como é uma cidade com muitos altos e baixos, né? Então tem muitos aclives e declives. Os terrenos também são terrenos bem irregulares. A maioria das casas aqui que são espaçosas. Então hoje nós estamos localizados numa casa que tem 600 metros quadrados. Tem uma área verde enorme, então só de grama tem mais de 200 metros quadrados de grama plantada. E é muito difícil encontrar um terreno que tenha todas essas características e que seja plano, né? Então, é claro que o nosso imóvel precisou ter 2 pavimentos. Era uma casa que é uma casa que foi adaptada, então precisamos fazer toda uma reforma para adequar a acessibilidade, para adequar todos os banheiros, para que eles estivessem de acordo, então, com a regulamentação que as casas de repouso, né? Para quem não sabe, o termo técnico para casas de repouso é ILPI, então é uma instituição de longa permanência para idosos, e essas instituições, elas seguem uma regulamentação que diz tudo ali que a gente precisa cumprir, desde os requisitos tanto do imóvel, né, os requisitos de acessibilidade, quais ambientes que precisam ter, né, quais são as áreas ali que a gente precisa contemplar, desde o espaçamento entre uma cama e outra, o número de camas que pode ter dentro dos quartos. Então, tudo isso é regulamentado, mas também fala sobre os recursos humanos envolvidos, então ali o número de cuidadores, o número de profissionais da limpeza, profissionais da cozinha, nutricionista, enfim, tudo que é exigido. E aí tudo isso, né, é claro, a gente precisou adaptar e ir atrás para formar o que hoje é a Vila Serenata, né? Claro que nós temos uma grande vantagem, né? Que nós já temos como parte da nossa sociedade um médico geriatra que eu acredito que traz todo uma qualidade agregada, né, no cuidado, e já traz todo esse conhecimento agregado ao cuidado, mas isso não é ter um médico geriatra na equipe hoje não é uma exigência da regulamentação. Esse é um diferencial que a Vila Serenata tem e que eu acredito que ajuda muito nesse nosso diferencial. E hoje, claro, além, né, estou falando aqui do Vinícius, né, que é o nosso médico geriatra, mas além de todos os outros profissionais também envolvidos, que muitos deles a gente viu a necessidade, né, até por confiar melhor no cuidado, né? A gente até estava um congresso, né, de casas de repouso recentemente, né, e a gente ressaltou, né, que não é obrigatório ter um médico geriatra na instituição de longa permanência, mas é um diferencial muito grande, né, para quem tem, tanto pelo cuidado com os idosos, né, e pela experiência, especialmente, de lidar com esses pacientes que têm esse perfil mais comum de ir para uma instituição de longa permanência, né. Então isso até é uma coisa que muitos nossos seguidores ou pessoas que a gente conversa no Instagram ou mesmo no consultório, né, quando vão buscar uma instituição de longa permanência para idosos, né, falam de requisitos, né, então acho que se você está em São Paulo, em Porto Alegre, né, sei lá, em Curitiba, cidades maiores, e você vai escolher uma casa de repouso para o seu familiar, né, ela ser assistida por um médico geriatra é uma vantagem bastante importante, é uma coisa que deve contar ponto aí na hora de você escolher uma casa, né?
E daí, com relação ali, ao que ao que escolher, né, ao procurar uma casa, tem vários itens, né? A gente sabe também que muitas vezes acaba sendo relacionado também ao custo, né? Não é um serviço em conta, isso tem que estar em mente ali das pessoas, que existe um valor agregado a todo esse cuidado, né, e todos os serviços que são oferecidos. Então a gente sabe, quando nos pedem indicação também, o pessoal nos pede bastante indicação, né, até porque a gente morou em Porto Alegre bastante tempo. Eles perguntam ali, uma casa para colocar o tio, a avó, enfim. A gente sempre começa perguntando pela faixa de preço, né? A gente sempre pergunta, tá, mas quanto você pode pagar, né? Às vezes é meio triste também pensar isso, né? Tipo, pensar que, poxa, mas infelizmente é a realidade, porque É, hoje, né? no Brasil ainda, você institucionalizar um paciente, né, ao menos em cidades grandes que tem alguns abrigos públicos, né, como Porto Alegre tem o Padre Cacique, que é bem grande, que às vezes você consegue, mas é difícil ter vaga, né, ainda grande, institucionalizar pacientes infelizmente, para as famílias ainda que tem um pouco mais de condição, porque realmente é algo bastante caro, né, e até tem alguns dados aí, né, das associações de casas de repouso brasileiras, em que hoje o custo para você ter um idoso numa casa de repouso, ele é mais ou menos R$ 5.500 para a empresa, né? Ou seja, qualquer casa que pratique valores abaixo disso, muito provavelmente está tendo que manobrar de alguma forma, né, as regulamentações e tudo para conseguir um valor menor do que esse, porque esse, né, na média é o custo básico para você manter um idoso por mês. Então acaba sendo algo muito caro mesmo, né, para a média da população brasileira. É. E aí, nesse cenário, assim, às vezes entra essas casas, né, que caminham à margem ali da legislação, né, e que muitas vezes não prestam o cuidado ideal, né, mas isso é assunto para outro, outra É, história. mas é só porque dentre as coisas, né, que você vai olhar, né, acho que isso é uma questão importante, de você ter um médico assistente, né, que vai dar né, um substrato aí maior para a qualidade. Acho que é uma questão dos graus de dependência, acho que é legal citar para quem não conhece, né? Então, geralmente, os idosos são divididos em 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. A Helena vai me lembrar aí quantos cuidadores tem que ter para cada... É um cuidador para 20 grau 1? Sim, e acho que antes disso é melhor a gente explicar o que que é um grau 1, grau 2 e grau 3, né? Eu ia Como falar é depois. como é que a gente classifica? Existe uma escala, como é que é o nome da escala? A escala de atividades básicas de vida Tá, mas diária, é né? CATS. Isso, escala de Katz. Escala de CATS, se alguém quiser largar ali no Google, KATZ. aparece bem certinho ali, né? Então ela fala das 6 atividades básicas de vida diária do ser humano, né? Então essas atividades são o comer, né? Então comer sozinho, se o idoso, ele não precisa ir lá e se servir na panela ou no buffet, enfim, mas desde que ele consiga ali pegar com a colher, com o garfo e levar até a boca e se alimentar sozinho. Então é o alimentar-se, o vestir-se, que é ali conseguir colocar a roupa sozinho, né? O banhar-se, então tomar banho sozinho, pode ser com assistência, mas de alguém dizendo, lava aqui, lava ali, né? Lava o cabelo. Pode ser com assistência, mas que ele ainda consiga performar ali a atividade. Transferir-se, que é sair da cama, conseguir levantar da cama e sentar numa cadeira de rodas, por exemplo. A pessoa pode não caminhar, mas ela conseguir se transferir de uma cadeira para outra, ou da cadeira de rodas para poltrona, para o sofá, vice-versa, tá? Transferir-se, ir ao banheiro, né? Então,
É ir ao banheiro e continência é o outro? Continência é o sexto. Tá. Aí ir ao banheiro, que seria, tipo, conseguir ir ao banheiro sozinho, né? Se limpar e tal. E aí o último é a continência. Então, o idoso, ele pode, às vezes, não ir ao banheiro sozinho. Ele precisar de ajuda para ir no banheiro, precisar de ajuda para se limpar e etc. Mas ele tem continência, ele consegue avisar. Então, ele avisa que ele tá querendo fazer xixi. Ele avisa que ele tá querendo fazer cocô, né? Mas não... E aí, essas 6 coisas, né? Se o idoso conseguir fazer 3 delas de forma independente, autônoma, a gente considera que ele ainda é um grau 2, né? Grau 1 ou grau 2. E aí um grau 3 seria aqueles idosos que não conseguem fazer acima de 3 dessas atividades, tá? E o grau 1 é o idoso que tem cognição preservada. Que tem cognição preservada ou que é totalmente, né, que é totalmente independente. Mas se tiver demência, já é obrigatoriamente grau 2. Isso. E aí, essa classificação aí, ela é muito importante quando você vai procurar uma casa de repouso, né? É importante que até você, inclusive as pessoas quando entram em contato comigo, ali quando entram em contato com o contato da Vila Serenata, né, vão pedir orçamento e tudo mais, eu costumo fazer essas perguntas. Eu pergunto quais são as principais necessidades do idoso, para a pessoa ir me falando e eu conseguir dizer mais ou menos, né, qual é o melhor leito para acomodar esse idoso e também a questão de valores, porque a gente preza por ser muito transparente com vocês. Não é o mesmo custo manter um idoso grau 1 de um grau 2, de um grau 3. Exatamente pelo que o Vinícius vai falar agora, da diferença ali dos cuidadores, né? Do número de cuidadores e também o cuidado que requer. Então, isso é uma outra coisa que eu diria para as famílias que estão procurando ficarem atentas. Se, tipo, uma casa... Vocês vão colocar numa casa lá e a casa não faz nenhuma pergunta para vocês. Diz, o preço é tal e venha e tá tudo certo. Não é bem assim, porque a casa precisa estar preparada para o cuidado que ela vai ter que fornecer para um idoso nos diferentes graus de dependência. E se o idoso piora? Na verdade, a tendência é que o idoso vá, né, ao longo do tempo, é uma escadinha que você vai descendo os degrauzinhos, né? Então, tem que ficar ligado nisso aí. E o grau de dependência pela regulamentação, ele denota quantos cuidadores vai ter que ter para cada quantidade de idosos, né? Então, é um cuidador para 20 grau 1, um cuidador para 10 grau 2 e um cuidador para 6 grau 3, né? Então, quando você vai numa casa, assim, por exemplo, que tem muitos idosos dependentes, né, e você vê poucos cuidadores, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção, né, porque não é uma coisa tão arbitrária essa regulamentação, né, tem umas coisas na regulamentação que são meio arbitrárias, né, tipo, uns espaços entre um treco e outro ali, às vezes, agora isso não, porque realmente é mais ou menos o que no dia a dia você vê que uma pessoa consegue, né, dar conta desse número de idosos, né? Então isso está bem no limite já, né? 1 para 10 grau 2 já é até um pouquinho difícil, né? Então isso é uma coisa que você tem que estar de olho quando você vai visitar a casa, né? Quantos cuidadores tem num horário, quantos cuidadores tem no outro, né? Poxa, tu tem uma casa que tem, sei lá, 20 idosos, você vê que tem vários idosos que são grau 13, e aí tem, sei lá, 2 cuidadores só, né? Já tá no limite, talvez de, né, de precisar mais e às vezes o cuidado vai ficar um pouco abaixo nesse momento, né? É claro que assim, a gente também precisa ter consciência de que um cuidador de uma casa de repouso é diferente do que a gente chama de cuidador numa casa, né, na residência do idoso. Normalmente, o cuidador ali que cuida dentro de uma casa, eles são mais acompanhantes do que propriamente dito cuidador em si, tá? Muitos, às vezes, acompanham o idoso ao longo do dia, mas também cuidam da casa, fazem outras atividades, né, que não necessariamente fazem parte ali do escopo de um cuidador de idosos numa instituição. Então, numa instituição de longa permanência, né, não só a nossa, mas idealmente, o cuidador de idosos, ele está envolvido com o cuidado
do residente. Então, ele é quem pode, né, administrar as medicações via oral, né? Então, auxiliar na alimentação ou alimentar o idoso, fazer as trocas de fralda, fazer as mudanças de decúbito, levar ao banheiro, alcançar água, levar para tomar sol, levar para passear, né, para dar uma caminhada, dar uma volta. Então, todas essas coisas, assim, ao longo do dia, fazer companhia também, conversar, fazer atividades, tudo isso, né, é do idoso. Agora, o cuidador do idoso não vai estar limpando numa casa de repouso, não vai estar fazendo comida, não vai estar essas outras atividades, né? Ele é focado realmente no cuidado ali do idoso. Hoje, na Vila Serenata, a gente trabalha com além desse número, né? Então a gente não trabalha ali com o número mínimo de cuidadores, mas é aquela rotina de cuidado coletivo, né? Que as instituições favorecem. É exatamente por isso que você consegue, né? Com um preço. Um valor agregado, né? Menor, assim, num valor menor, fornecer tantos serviços como são fornecidos dentro de uma casa de repouso. Isso só é possível porque o cuidado é coletivo, né? Então, se você for parar para pensar e fazer as contas, né, de quanto custaria um idoso com um cuidador 24 horas, com acompanhamento médico, com acompanhamento de enfermeira, mesmo que fosse para dar só uma olhadinha, só para fazer os curativos, algo assim, né? Com psicóloga toda semana, nutricionista, fisioterapia toda semana, acredito ali que o custo chega próximo de uns 20 mil reais. Muito mais. Né? Eu acho que outro ponto importante de ressaltar é do cuidado multiprofissional, né? Acho que a enfermeira, ela é um profissional também que faz bastante diferença, né? Porque o médico não tá no dia a dia da casa, né? Então a gente vai pouco lá, né? E o olhar mais atento para intercorrências, para casos mais graves, ele muitas vezes vai ser o da enfermeira, né? Então a casa que tem enfermeira, né? Como a nossa sempre teve, né? Agora a gente tem duas. Mas esse olhar também ele faz bastante diferença. E sem falar nas outras, né? Quanto mais opções multiprofissional tiver, né? A gente tem a fisioterapeuta, tem a psicóloga também, que é bem legal, né? Então acho que isso vai agregando, claro que agrega custo, mas agrega valor também, né? As duas coisas, né? Porque a gente vê que isso faz diferença realmente no cuidado do dia a dia, né? Então, para você que, né, tá buscando, se você tiver a condição de ter essas opções, isso na hora do cuidado agrega bastante. Mas sabe que eu não consigo imaginar, assim, como seria abrir uma casa sem ter esse cuidado multi, né? Nunca passou na nossa cabeça. Quando a gente começou a idealizar a Vila Serenata, a gente sempre teve certeza que a gente não se... Meu Deus. A gente sempre teve certeza que a gente não se envolveria, assim, no negócio, se não fosse algo que a gente visse propósito e que a gente achasse que realmente é um cuidado de qualidade, um cuidado que nós ofereceríamos, né, para os nossos pais, para os nossos avós, enfim. Então, eu acredito, assim, que é realmente essencial esse cuidado, né? E essa visão diária, assim. Então, a nossa enfermeira já começou com a gente antes mesmo da Vila Serenata abrir, até porque tem muitos protocolos, muitas coisas que precisam ser elaboradas para você conseguir abrir, né? Ali os ditos POPs, que acaba que é a enfermagem que faz isso, né? Mas, claro, você encontra na internet ali, pacotes de POPs e tal, que ninguém nunca vai ler, provavelmente, vão só baixar e assinar e deu, mas... Né, nós temos essa vantagem, né, de ter junto com a gente uma enfermeira com muita experiência e que elaborou ali todos os POPs. Então, ela tá ali no dia a dia, né, ela consegue fiscalizar e também treinar as cuidadoras, porque cuidador de idosos, né,
hoje não é uma profissão regulamentada, digamos assim, tá? É um existe é um cargo, né, uma função, mas a exigência para você ser cuidador de idoso é ensino fundamental completo. Tá? Não é. Hoje existem instituições tipo o Senac, a própria Unimed também dá cursos para cuidadores de idosos, mas são certificados, não é uma faculdade, não é um curso técnico, não é, né? Então, nós entendemos que é importante, nós temos cuidadoras assim maravilhosas que estão completando agora 1 ano junto com a gente, né? Então, existe bastante rotatividade nessa profissão, né? Mas nós temos essa sorte de ter cuidadoras que são bastante experientes e que estão com a gente ali já, né, desde que abriu a Vila Serenata, mas a gente acredita que é muito importante essa supervisão ali da enfermeira. E, inclusive, por isso que nós recentemente contratamos uma segunda enfermeira para poder revezar, né? Então, elas agora também entram em escala, né? E um dia uma, outro dia outra, para poder ter esse cuidado, né? Direto e em contato direto também com o médico, né? A gente não citou a nutricionista, né? Que acho que é algo bem importante também, né? Muitas casas vão ter só às vezes a nutricionista até faz o cardápio, né? De longe, assim, mas não acompanha, Isso né? é obrigatório, né? Pela regulamentação, a gente tem que seguir também um outro RDC lá, que é da cozinha, que é o 216, se não me engano. E aí, nesse caso, quando você produz refeições, né? Porque nem toda casa produz refeição, né? Você é autorizado a terceirizar o serviço de alimentação se for de interesse da instituição, tá? E isso é bem tranquilo. Em cidades maiores é bem comum isso. Porque daí você contrata já o serviço, o próprio restaurante, enfim, que for te fornecer, ele obrigatoriamente tem que ter uma nutricionista, então eles vão elaborar um cardápio ali para você e vão para a tua instituição, né? E vão fornecer as refeições. E isso tá tudo certo, né? Mas se você for produzir refeições dentro do local, você é obrigada a ter uma nutricionista responsável técnica que assine pela cozinha, né? Mas não necessariamente precisa ter o acompanhamento nutricional dela, né? Exato, Então, né? quando você tem isso, né, também é uma vantagem, né? Porque a gente vê lá na Vila Serenata que a gente pesa os idosos, né? Ela pesa eles com frequência, né? Mensalmente, né? E a gente consegue acompanhar ganho, perda de peso, né? Então, por exemplo, isso é um marcador, a gente sabe que a perda de peso é um marcador importante de fragilidade, né? Então, a gente identificou que o idoso perdeu peso, a gente já fica em cima, né? Já inicia uma alteração na dieta com suplementação, com, né, colocar mais carboidrato, né? E não deixa, né, perder Mais esse fio, né? proteína. Fica em cima dele para que a perda de peso não continue se prolongando, né? Hoje nós temos vários vovôs que tomam whey, tem vovô que toma creatina, tem vários Porque precisa, né? São idosos frágeis, na sua maioria, né? A gente. Não sei se a gente tem algum idoso. Acho que não tem nenhum idoso robusto, né? Todos os nossos idosos têm algum grau de fragilidade, dependendo do cara da escala que você fosse utilizar. Mas se a gente fosse utilizar, por exemplo, um Clinical Frailty Scale, com a escala clínica de fragilidade, que é uma escala muito comum, né? Que a gente utiliza na prática, todos os nossos idosos estariam pelo menos ali num grau 4 ou 5, né? Então já seriam frágeis, né? Então, essa é a grande maioria da população. Então, essa questão do peso é algo que tem que ficar muito em cima, né? E daí a fisioterapeuta, né, que a gente já tinha citado rapidamente, mas que é extremamente importante. A gente vê assim como é difícil, né? Chega a ser engraçado. Eles são muito resistentes. Então assim, todo profissional que vai trabalhar com um idoso, ele tem que ter um dom assim também, né? Porque eu vejo lá as idosas assim, não, porque eu não gosto de fazer física, porque eu não gosto de. Eu não quero, eu não vou fazer. E aí a gente vê a físio lá insistindo e com muita paciência, e às vezes enrolando eles também, assim, com atividades que, né?
Quando eu vejo lá elas botando uns pezinhos no braço deles e dizendo para comer com aquele peso ali, porque daí tá já exercitando o braço, né? Então, várias coisas assim que eu vejo ela adaptando à realidade deles, porque muitas vezes eles não querem, né? E aí, claro, não é só com a físio, né? Na recreação também. Então, às vezes não quer porque não quer participar. E a gente sabe que aquilo é importante, né? As atividades de recreação, elas existem também, né? Segundo a regulamentação, a gente tem que proporcionar pelo menos 12 horas de atividade de recreação por semana para os idosos. E elas existem porque elas são importantes. É um momento para a gente fazer, né, exercícios cognitivos, fazer atividades de socialização, né, de interação entre eles. Mas muitas vezes eles não querem, eles querem ficar ali na poltroninha assistindo TV, né? E isso é uma coisa que a gente vê a diferença entre estar lá e estar em casa. Porque em casa, você vai deixar o idoso lá em casa com a acompanhante, né? Normalmente, se o idoso quiser ficar só assistindo televisão, ele vai passar o dia lá na frente da televisão assistindo televisão, né? E ali. Não, né? A gente insiste, a gente tenta, né? Alguns, às vezes, são irredutíveis e não tem jeito, né? Ontem mesmo teve uma senhora que nós estávamos fazendo uma atividade alusiva ao Natal, né? E aí a recreacionista estava lá pintando com eles, era uma atividade de arte-terapia. Não houve jeito dela sair da poltrona na frente da televisão. A gente só convenceu ela a fazer a atividade, que era importante, porque a gente disse que ia ser um presente para o neto dela. Então a gente usa todas as estratégias, inclusive essas chantagens emocionais, assim, porque o teu neto vai querer receber, porque isso, porque aquilo. Então, assim, para trabalhar com idoso, você precisa ter muita paciência, né? E também, assim, eu digo que o pessoal ali tem o dom e é um propósito, porque você tem que. É todo dia. Muitos deles, né, já têm um declínio cognitivo, então eles esquecem. Então é muita repetição também. Muitas vezes você acaba tendo que falar 100 vezes a mesma coisa ao longo do dia. E aí acho que vale daí agora a gente já talvez entrar um pouco nesse tema, né? Faltou a psicóloga. Eu citei a psicóloga. Não, mas eu acho que falar também do papel da psicóloga, né? Eu acho Quer que falar? tô falando demais de cada um. Mas Tá, tudo mas eu bem. vou falar da psicóloga agora porque, meu Deus, a psicóloga me ajuda muito. Porque acredito que a psicóloga dentro de uma instituição, além de atender os idosos, claro, principalmente os idosos que são cognitivamente saudáveis, né? Então ela faz atendimentos, ela faz psicoterapia, mas ela ajuda muito no momento de adaptação e ajuda muito com as famílias. Porque a gente entende que é muito difícil. Tomar a decisão de institucionalizar um ente querido é uma das decisões mais difíceis que você vai ter, né? Porque, embora a mentalidade esteja mudando e a gente já esteja, né, mais aberto a isso, é muito difícil, porque as famílias ainda têm esse sentimento de que estão abandonando, de que não deram conta, de que vão ser julgadas por isso. Então, a psicóloga nos ajuda muito nisso. Então, é um profissional que ajuda muito a dar esse conforto para as famílias. E isso é essencial. E ajuda muito o nosso trabalho também. Então, agora pegando o gancho, né? Acho que você citou essa questão, né? Que eu acho que é um dos grandes pontos, né? Que é a dificuldade de institucionalizar, né? E você também citou uma coisa ali que eu percebi durante esse ano, né? Que muitos idosos se beneficiam da institucionalização, né? Isso é uma coisa que acho que muitas famílias acabam nunca pensando, né? Que na realidade a institucionalização, além de não ser abandono por motivos óbvios, né? Cada família tem a sua situação familiar, situação pessoal. Alguns têm condições de cuidar em casa, outras famílias não têm condições de cuidar em casa e vão optar por terceirizar isso para uma instituição. Mas tem idosos que se beneficiam da institucionalização, né? Então, que às vezes em casa estão sozinhos, não fazem muita coisa. Às vezes o cuidador que
tá junto não estimula, o idoso acaba ficando na frente da TV o dia todo, isso faz com que ele fique mais apático, às vezes faz com que ele fique mais agitado. E ele estando na instituição, ele tem mais atividade, ele tem mais interação com outros vovozinhos, né? Ele vai fazer mais coisas. Eles conversam, eles brigam também, acontece. Brigam. E isso muitas vezes é benéfico para o paciente, né? Então, a institucionalização, além de não ser abandono, muitas vezes é boa para o paciente. Então, acho que muitas famílias também devem pensar nessa opção, né? Se não fosse isso, a gente não veria esse mercado crescendo tanto, né? Então, acho que questão de institucionalização ser abandono só existe hoje na cabeça de pessoas que são, né, pequenas, preconceituosas, né? A gente não tem, é absurdo a gente falar nisso, né? Então, acho que isso já é uma coisa que, se você pensa assim, você tá fora da bola da realidade, né? Tá no planeta Marte aqui, não tá na Terra. Então, isso já, né, nem devia estar escutando isso aqui. Mas eu acho que a maioria não tem, mas eu sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em dar esse passo, né? Então, acho que entender que às vezes isso pode ser bom para o paciente é algo muito importante. E sem falar em ser bom para todo o convívio, né? Porque a gente sabe que o cuidador muitas vezes ele tá sobrecarregado, ele tá doente, né? Por causa do cuidado, né? Ele tem, né? Não tá ali sozinho, às vezes cuidando. Então você é o filho, é o neto, é o irmão, é o marido. Muitas vezes você já tá doente por causa da sobrecarga do cuidador. E aí você tem duas pessoas doentes em vez de ter uma só, né? Tem o paciente e tem o cuidador. Então você terceirizar isso para um outro serviço, para você poder ter mais tempo para você, né, fazer as suas coisas, é algo importante, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, às vezes quando tem uma esposa que cuida do marido, ou o marido que cuida da esposa, nesse momento que você está diante de um paciente frágil, muitas vezes com demência, a grande probabilidade é que o paciente vai a óbito antes do cuidador, né? Que seja o esposo ou a esposa. Então não adianta eu chegar no final, quando o paciente for a óbito, eu ter dois doentes, né? Porque o outro ficou doente cuidando do meu paciente, né? Então, às vezes, eu preciso, né? O passo de você institucionalizar um paciente é importante nisso, né? Isso acontece com muitos, né? Muitas das famílias, né? Nossa, e como a gente recebeu famílias, assim, nessa situação, né? Esse ano. Famílias que chegavam até nós extremamente sobrecarregadas. E o pior, muitas vezes eles não se dão conta, porque você que está ali vivendo, é muito difícil de você admitir que você está sofrendo uma sobrecarga do cuidador. Até porque existe muito preconceito, A assim. maioria Tipo, não admite. que é obrigação do filho cuidar, ou da filha, Geralmente né? a pessoa Porque... que vai perceber isso é um terceiro, né? Exato. Tipo, a filha cuida da mãe e a neta dela, né? Filha da filha, acaba falando, olha, vamos fazer isso porque você está se sobrecarregando, né? Então, geralmente é um terceiro que vai dar luz a essa situação, né? E às vezes o familiar tá lá, tá se preocupando com inúmeros médicos que o idoso consulta, né? Ah, tá levando no cardio, tá levando na fisioterapia, tá fazendo tudo certinho, mas não olha para si. Não lembra de fazer uma terapia para poder ter com quem desabafar. Não lembra de fazer o seu exercício, de comer direito, né? Faz quando dá. Cuida de si quando dá tempo. E quando que dá tempo? Nunca dá tempo. Porque o idoso demanda tempo, né? Então, muitas vezes eles não dormem direito. Então, à noite também, você tá alerta, né? Então, é muitas nuances, né? Muitas coisas. E isso tudo acaba, né? Hoje, acaba chegando até nós, né? Na nossa instituição. Mas que bom, né? Que bom que nós estamos aqui, chegamos aqui na cidade de Joaçaba para poder, né, ofertar esse conforto para as famílias que confiam no nosso trabalho, enfim. Mas também deixar a mensagem, né, que existem muitas casas de repouso boas espalhadas pelo Brasil, né? Então, claro que as famílias precisam tomar os devidos cuidados, né? Olhar ali certinho, né? Seguir aí algumas dicas que a gente já deu, mas lá no Instagram do Vinícius tem também dicas de como escolher uma casa de repouso, né?
Mas dá para encontrar boas instituições por aí. E engraçado, lá no Instagram, seguido a gente vê, né, as pessoas comentando que... comentando às vezes, porque jamais vou fazer isso. Geralmente a pessoa que comenta isso, eu jamais vou fazer isso, é a que tá doente, a que tá sobrecarregada, que já tá, né, já passou do ponto do cuidado, né, e aí ela já passou tanto do ponto do cuidado, ela passou tanto do ponto, que ela já não consegue mais imaginar um terceiro cuidando do familiar dela. Para ela é incogitável essa hipótese, né? Porque só ela sabe fazer, só ela sabe cuidar, só ela sabe, né, fazer determinada coisa. Então ela já passou tanto do ponto dela estar sobrecarregada que ela não existe mais cogitar que outra pessoa, a não ser ela, vai conseguir cuidar do seu familiar, né? Então geralmente quando fala isso, essa é a que tá doente, né? Porque ela já... Isso a gente vê com frequência, né? Então é aquela coisa. Às vezes, por mais que você faça tudo certo, não é o suficiente para aquela pessoa, porque, óbvio, você nunca vai fazer igual a ela, né? Cuidado da instituição, ele é diferente de você cuidar em casa, né? Ele tem os prós, né? Mas também tem os contras, né? Como aquilo que a gente falou, às vezes, de ser um cuidado coletivo, né? Não tem um cuidador para cada paciente, né? Então, isso é bom, mas é óbvio que tem um contra. Em casa, você tem só uma pessoa cuidando do familiar, vai ter algumas vantagens nisso, obviamente, né? Um cuidado mais instantâneo, né? Então... Mas geralmente essa pessoa é a pessoa que já está sobrecarregada, né? Aquela que já não consegue mais delegar absolutamente nada do cuidado para um terceiro, né? Então só tem que cuidar para não julgar aí, né, as pessoas que optam por fazer isso, porque é uma opção muito viável e, como a gente falou, muitas vezes ela pode ser benéfica para o paciente, né? Mas voltando nessa parte, focando aí nos benefícios para o paciente, acho que é importante a gente comentar também a existência dessa outra modalidade, que não é só a casa de repouso moradia, né? Que é o centro-dia, que também é uma modalidade muito benéfica, especialmente para aqueles idosos, né? Que ainda são um pouco mais ativos, que têm uma boa mobilidade, né? E que conseguem se movimentar, mas que muitas vezes estão muito isolados, porque o isolamento social, inclusive, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de demência, né? Mas também depressão e todas essas doenças aí que a gente sabe que os idosos estão mais suscetíveis, né? O centro-dia é legal, uma opção, né, para famílias que querem ainda ficar com os idosos em casa à noite, né? Sempre é uma opção. Mas tem... mas explica o que é centro-dia. Acho que deve ter gente que está nos escutando aqui que não sabe o que é esse termo. O centro-dia, né? O paciente chega na nossa instituição, ele chega de manhã, às 7, 8 horas, e sai final da tarde, vai dormir em casa, né? É como se fosse, entre aspas, tá? Me perdoem os especialistas, os gerontólogos, enfim, eu sei que vocês não gostam desse termo, mas, entre aspas, é como se fosse uma creche, né? Só que para idosos. Então, ela é voltada, todo o cuidado, né, todo o acompanhamento e tal, para idosos, mas você passa o dia inteiro lá. No nosso caso, né, o idoso chega lá de manhã, ele toma café da manhã, ele faz todas as refeições com a gente, tem todo o acompanhamento, inclusive o acompanhamento do médico geriatra. Então ele tem todo o acompanhamento ao longo do dia, participa de todas as atividades e nós, né, já mandamos o idoso para casa, inclusive de banho tomado, que a gente sabe que às vezes o banho para o idoso é uma situação, é um momento desafiador do dia, tá? Então, assim como tem aquelas crianças lá que querem matar o banho, tem vários essa semana eu tava de manhã dando uma passada lá pelos quartos e dando oi pra eles, e tinha uma senhorinha que ela nunca reclama de tomar banho. E aí ela tava deitada, e aí eu falei, oi, tá esperando pra ir pro banho? E aí ela, eu não quero tomar banho hoje, eu não vou tomar banho. Então, assim, tem uns que são bem difíceis, né? E às vezes a gente sabe que em casa eles não aceitam. E dependendo se o idoso ainda é mais lúcido,
eles não aceitam ajuda dos familiares, de quem... É aquela velha história do santo de casa não faz milagre, sabe? Não quer que a filha ajude, não quer que ninguém ajude, quer fazer tudo sozinho. E aí, às vezes, o banheiro de casa não é adaptado, né? Então, como lá a gente tem tudo adaptado para acessibilidade, né? Tem as cuidadoras ali, né? Que já tem um poder de convencimento, às vezes, um pouquinho melhor. Então, a gente já entrega o idoso, né, à noite para a família, já jantado e de banho tomado, já para ir para casa e dormir. Legal, aí já encaminhando talvez para o final, hoje é muito legal para mim, hoje eu comento bastante com os pacientes do consultório, né, hoje mesmo recebi um paciente numa cidade vizinha aqui, não de Joaçaba, que veio vizinho, que não sabia da existência da Vila Serenata. Daí eu contei para ele. Era uma paciente com uma doença de Alzheimer moderada. E aí eu comentei que eu tinha uma casa de repouso, que estava completando 1 ano, que a gente tinha 26 idosos, né? E aí comentei um pouco, né, lá da vila e dos cuidados, né? E foi muito legal porque, por mais que eu já tivesse muita convivência com os pacientes, né, e com as famílias, me descrevendo as situações do dia, né, do idoso, especialmente o idoso com demência, que foi um dos nossos focos aqui, geralmente o nosso foco no Instagram, a gente não via muito, a gente não via isso acontecer, né? No consultório, às vezes eles ficavam um pouco agitados, um pouco inquietos, mas não era isso. Hoje não, hoje a gente tem muitos lá, né, vivenciando todas aquelas experiências. E ele tem a esposa dele chegando em casa e dizendo, pelo amor de Deus, ele tá fazendo isso, mas ele tá era fazendo muito, aquilo. Assim, legal, né? Mas legal do ponto de vista da gente poder ver isso, né? Pra gente que é profissional da saúde, não deixa de ser um momento em que, mas, por exemplo, eu lembro no início, né? A gente tinha 5 idosos ali mais ou menos, e aí um dia pedia para ir para casa no final da tarde, fazer síndrome do pôr do sol. Aí no começo que eu ia bastante lá, quando a gente tava recente aberto, aí num dia era uma fazendo síndrome do pôr do sol pedindo para ir para casa. E no outro dia você ia lá, essa tava bem, era outra fazendo síndrome do pôr do sol pedindo para ir para casa. Aí cada dia era um dia diferente, né? Aí tem lá os nossos idosos que são os perambuladores, né? Então a gente tem 2 lá que perambulam bastante, né? Então andam, perambulam, né? Então, assim, síndrome do pôr do sol é aquela coisa, final da tarde é sempre uma bagunça, aí uns ficam pior, outros, né? A agressividade, a agitação, né? Então, hoje a gente tem condição de não só tratar, né, essas pessoas, mas viver muitas dessas experiências no dia a dia, na Vila Serenata, né? E isso para mim, que né, aí há um bom tempo já trabalho com isso, foi uma experiência muito, muito interessante, né? Então hoje eu comento com o pessoal, essa paciente mesmo de hoje, ela disse, nossa, mas e aí, é assim mesmo? Eu falei, é assim, eu tenho 26 lá e muitos são assim, né? E acontece isso mesmo, e eles fazem isso, né? Então, para mim, essa experiência foi muito, muito interessante também. E é isso aí. Acho que falamos bastante sobre a vila, né? Contamos a nossa história um pouquinho sobre os nossos profissionais, sobre a nossa rotina, né? E acredito que nos próximos capítulos nós vamos trazer alguns desses profissionais que a gente acabou comentando aqui para falar especificamente sobre cada área, né? E abordar mais a fundo. Hoje foi mais um panorama geral para dar uma satisfação também de por que a gente sumiu 1 ano, né? Mas realmente demandou muito trabalho executar esse projeto, né? E chegar até aqui. Então agora pretendemos manter a nossa regularidade quinzenal do podcast. E é isso aí. E seguimos com a Vila Serenata, né? Então, até se tudo der certo no futuro, talvez teremos mais de uma Vila Serenata, mas são projetos e é isso que a gente queria falar, né? A gente entende né, o quanto é difícil para as famílias, né, optarem pela institucionalização. Hoje a gente vive isso mais de perto, mas acho que a primeira coisa é a gente se despir dos preconceitos, né? Então a gente não pode ter nada relacionado a isso quando pensa numa família que opta por essa opção, né? E procurar lugares bons, tem lugares ótimos.
que você vai conseguir, né, deixar o teu familiar bem cuidado e muitas vezes vai conseguir cuidar talvez melhor de você, né, melhor da tua família, porque queira ou não queira, né, muitas vezes o filho, a filha, né, uma hora esse idoso vai partir, né, e não adianta, né, quando ele partir, tudo tá desmoronado, né, né, a situação por trás tá desmoronada, eu tenho certeza que ele não ia gostar que, né, a família tivesse outros problemas também relacionados ao cuidado dele, né? Então, se você consegue cuidar em casa, se você tem apoio, se você consegue ter os cuidadores, se tá tranquilo para ti fazer tudo isso, show de bola, né? Cuide em casa, a gente não tá dizendo que tem que institucionalizar também, nada a ver. Mas se você tá com algumas dificuldades, né, e pensou nisso, a institucionalização é uma opção, né, completamente factível e boa, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar sempre, né? É isso aí. Então nos acompanhem, né? Para quem quiser conhecer e acompanhar o dia a dia da Vila Serenata, siga a gente lá no Instagram. Nós somos bem ativos, os nossos vovôs são bem simpáticos e queridos. O nosso arroba é @vila com 2 L's, Serenata com 2 T's. E é isso. @Vila Serenata no Instagram. E Vila nos sigam em @Geriatria com Miola no Instagram. Agora estamos com uns posts diferentes lá, mas sempre ativos. E @Geriatria com Miola no YouTube. E Envelhecendo e Agora nas suas plataformas de podcast. Apple, Deezer, Spotify, todas elas. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.